O Senhor ressuscitou, chegou a hora do Senhor, aleluia. Ó Cristo, amor supremo, ó Cristo, glória a vós, aleluia, aleluia. Louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É o amor de Jesus que novamente nos reúne neste tempo de oração, na Eucaristia, e que todos nós, nas nossas casas, podemos acompanhar através do Almeirinense TV. Sintamo-nos nesta comunhão espiritual. Sintamos que somos um só coração, uma só alma, voltados para Jesus, para que junto dele encontremos a força da vida de que precisamos. Comecemos por implorar a misericórdia do Senhor para as nossas vidas, para aqueles que estão a sofrer mais com esta tragédia. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E durante esta oitava da Páscoa, continuamos a rezar o hino de glória para darmos graças a Deus, nosso Pai, pela salvação que nos dá em Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que reunistes os mais diversos povos na confissão do vosso nome, concedei àqueles que renasceram pela água do batismo a graça de viverem unidos na fé e na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o coxo de nascença que tinha sido curado não largava Pedro e João, e todo o povo, cheio de assombro, acorreu para junto deles, ao pórtico de Salomão. Ao ver isto, Pedro falou ao povo, dizendo: Homens de Israel, por que vos admirais com isto? Porque fitais os olhos em nós, como se fosse pelo nosso próprio poder ou piedade que fizemos andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negastes o santo e o justo, e pedistes a libertação de um assassino. Matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou-o dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Foi pela fé no seu nome que este homem, que vedes e conheceis, recuperou as forças. Foi a fé que vem de Jesus que o curou completamente na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Assim o Senhor fará que venham os tempos de conforto e vos enviará o Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. Ele terá de ficar no céu até à restauração universal, que Deus anunciou desde os tempos antigos pela boca dos seus santos profetas. Moisés disse: O Senhor Deus fará que se levante para vós, do meio dos vossos irmãos, um profeta como eu. Escutá-lo-eis em tudo quanto vos disser. Quem não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, anunciaram também estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus firmou com vossos pais, quando disse a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi para vós, em primeiro lugar, que Deus fez aparecer o seu servo e o enviou para vos abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades. Palavra do Senhor. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes. Que é o homem para que vos lembreis dele? O filho do homem para dele vos ocupardes. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus.
fez dele quase um ser divino. De honra e glória o coroastes, deste-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, todo submetestes a seus pés. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus aproximou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: foram estas as palavras que vos dirigi, quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento, para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e amigos, conhecemos bem este episódio que vem no capítulo 24 de São Lucas, o episódio dos discípulos de Emaús, em que aqueles dois discípulos iam desanimados, desiludidos, porque apesar dos sinais que algumas mulheres, que alguns apóstolos
já tinham dito que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam fechados no seu interior, naquela perda do seu amigo, daquele em quem tinham confiado e que esperavam que fosse o Salvador definitivo. Eles iam desiludidos a caminho de suas casas, regressavam à vida anterior. E Jesus põe-se a caminho com eles, mas eles não o reconheceram. Jesus pergunta-lhes o que é que tinha acontecido, como é que eles estão a viver aqueles acontecimentos, o que é que houve. E eles contaram o que se tinha passado, o que sentiam. E depois Jesus vai explicar-lhes, começando nas Escrituras, no que os profetas tinham dito, vai-lhes anunciar que este Salvador havia de passar pelo sofrimento para nos libertar do poder do mal e da morte e para abrir para nós esses caminhos de vida. Essa vida que é a presença do próprio Deus no meio de nós. Essa vida que está marcada pela eternidade. E eles disseram que ia ardendo o coração lá dentro deles, enquanto Jesus lhes falava. Quer dizer que o seu coração começou a reanimar-se. Começaram a ver as coisas de outra maneira, abriram-se a outra perspectiva, perceberam o sentido das Escrituras e convidaram Jesus para ficar em sua casa. Jesus fez tensão de seguir para a frente. Jesus nunca obriga ninguém. Jesus espera que eu o aceite livremente, que eu acolha o seu amor, a sua oferta de vida, a sua presença. E eles acolheram na sua casa. E depois em casa, Jesus revela-se com o mesmo gesto da última ceia. Pegou no pão, abençoou, partiu e deu. E eles reconheceram que era Jesus, aquele que tinha sido crucificado, que ressuscitou. E eles depois partem a correr, e era esta a mensagem do Evangelho de hoje, partem a correr, vão até Jerusalém, encontram-se com os outros 11 apóstolos e contam-lhes o que aconteceu no caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer. E estavam eles a contar isto, esta experiência de Cristo vivo, que ajuda a ver a vida, a ler a vida, como outra luz, como outra perspectiva, como outra força interior. Aparece-lhes Jesus, quando eles estavam reunidos, a partilhar a sua experiência de fé. E Jesus apresenta-se dizendo: a paz esteja convosco. Esta é a saudação permanente que Jesus faz sempre que aparece. É também a afirmação, a saudação que Jesus nos faz durante a Eucaristia várias vezes. A paz, em hebraico, Shalom, a saudação judaica. Aqui a paz é muito mais do que a ausência de guerras, de conflitos, de dificuldades. A paz significa todas as bênçãos que Deus nos dá em Jesus. A abundância de vida e de sentido de vida que Ele nos dá em Jesus. Hoje é também o Senhor que diz para todos nós que às vezes andamos perturbados, abatidos, ansiosos. Custa-nos a viver esta situação a todos nós e Jesus diz-nos hoje: a paz esteja convosco. Porque Ele está connosco, porque é Ele que nos traz realmente esta paz, esta certeza da presença de Deus. O crucificado ressuscitou e por isso mostra-lhes as mãos e os pés, o sinal das chagas. Aquele que deu a vida por ti está vivo. Ele ressuscitou para ti, para poder estar contigo, a viver este caminho duro que agora estamos todos nós coletivamente a viver. E o Senhor está presente.
acolhamos hoje este dom da paz e sejamos testemunhas, como Jesus convidava: vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Que nós cristãos sejamos sempre, em cada dia, sinais de esperança, com aqueles que encontrarmos, respeitando todas as orientações e a distância social, mas todos aqueles que encontrarmos, aqueles com quem telefonarmos, aqueles com quem comunicarmos através das novas tecnologias, sejamos sinais de esperança, transmitamos esperança e sejamos capazes de dar testemunho daquilo que Jesus é capaz de fazer em nós. Nós, pela nossa natureza humana, vamos muitas vezes abaixo, entramos em desgaste emocional, psicológico, espiritual. A gente vai abaixo. Mas escutemos o testemunho de Pedro na primeira leitura que nós escutamos. Ele tinha curado, juntamente com João, aquele coxo de nascença, através de uma expressão muito bonita que vem antes desta leitura, no capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos. Não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos vamos dar-te, diziam para aquele coxo de nascença. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. É isto que nós temos para dar. Não é um poder pessoal que cada um de nós tem. É a graça que cada um de nós recebeu na fé ao acolher Jesus. É esta graça que nós temos para comunicar aos outros. Todos nós, por vezes, nos sentimos um bocadinho coxos neste momento. Custa-nos a caminhar. Há muitas incertezas. Falta-nos a energia interior. E o Senhor quer realizar em nós esta cura interior. Pedro deu este belo testemunho, que também nós possamos hoje guardar no nosso coração o que Pedro proclamava: matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Foi pela fé no seu nome que este homem que vedes e conheceis recuperou as forças. Foi a fé que vem de Jesus que o curou completamente na presença de todos vós. Este tempo de Páscoa é o tempo para confirmar, para fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, para nós podermos ajudar também os outros a caminhar. Deixemos que o Senhor nos cure interiormente. Acolhamos Jesus como este autor e esta fonte da vida, e aquele que vem para nos libertar e para abrir sempre esses novos horizontes para nós. Confiemos na graça de Jesus, rezemos uns pelos outros, apoiemo-nos uns aos outros, sejamos solidários. Cristo está conosco para nos ajudar a caminhar. Na alegria pascal, irmãos e irmãs, oremos fervorosamente a Jesus Cristo, dizendo com alegria e confiança: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Protegei sempre a vossa Igreja peregrina. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Ajudai-nos no trabalho deste dia. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Alimentai-nos com a palavra e o pão da vida. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
concedei-nos os dons do Espírito Santo. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Conduzi-nos à glória do Pai. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Sede a alegria e a esperança dos que morrem. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Ensinai-nos a oferecer o sacrifício de louvor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Fazei que a nossa vida brilhe no mundo. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Fazei-nos perseverar na fé até à morte. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Iluminai os presbíteros com o vosso Espírito. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Olhai com bondade para o vosso rebanho. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Salvai da violência e da discórdia o nosso mundo. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Abençoai, fortalecei e protegei todos os que estão na linha da frente no combate contra este vírus. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que nos alegrais com a vossa ressurreição, ouvi as preces do vosso povo e concedei-nos o que santamente vos pedimos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Diz o Senhor, darei a paz à vossa terra, e o vosso sono não será perturbado. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Recebei com bondade, Senhor, as ofertas que vos apresentamos em ação de graças por aqueles que renasceram no batismo e concedei à Igreja o auxílio da vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso viver, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal,
exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli aeterna, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, senhores, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo, Nuno Miguel, Bispo Carolino, a quem chamastes para vós. Configurado com Cristo na morte, com Cristo tomo parte na ressurreição. E lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores,
por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com o coração aberto à graça de Jesus, que Ele quer deixar hoje na vida de cada um de nós, rezemos com confiança e esperança a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, Mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Meu Pai é quem vos dá o pão do céu. Só eu posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com o prolongamento do estado de emergência, há muitas pessoas, muitas famílias que começam a chegar realmente já a um ponto de desgaste emocional, de desgaste psicológico, em que a vida está a custar. Perante incertezas, perante ameaças em relação ao futuro, em termos de emprego, há famílias, há pessoas em concreto, aquelas que estão mais isolados, mais sozinhos, apesar dos apoios das instituições sociais, apesar do apoio das famílias, há gente que se pode sentir só. O Senhor hoje oferece para nos ajudar a caminhar. Quer ajudar-nos a reconstruir a vida. E vamos precisar muito desta força interior. Mais uma vez, me disponibilizo para que todos aqueles que queiram falar um pouco, que queiram partilhar, que queiram desabafar, que queiram receber uma palavra de ânimo, de conforto, de consolação, uma palavra que reanime a fé e a esperança no coração, eu estarei realmente disponível. É importante, precisamos muito de acolher esta graça de Jesus nestes momentos. Ele é capaz de fazer maravilhas. Não nos fechemos em nós próprios. Abramo-nos aos outros. Precisamos de estar isolados, mas não nos sintamos sozinhos, abandonados. Que sintamos o apoio daqueles que nos ajudam, sintamos o apoio da presença do Senhor. Para os que o desejarem, renovo novamente essa disponibilidade e deixando os meus contactos, o telemóvel, o 96 58 18 85 1 e o endereço de mail José Abílio Costa, tudo pegado, joseabiliocosta@hotmail.com. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos renove, que o Senhor hoje nos deixe com a sua paz. Essa paz que só Ele é capaz de fazer renascer no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No próximo domingo, através como sempre, do Almeirinense TV, a missa das 11h30 será transmitida da Igreja de Alpiarça. Nós, aqui assim, voltaremos a encontrar-nos, se Deus quiser, depois na próxima terça-feira, às 7h. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vamos cantar, irmãos, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Vamos cantar, irmãos, um canto de louvor, porque nos libertou Jesus, nosso Salvador. Porque nos libertou Jesus, nosso Salvador.